Vozes que transformam fé, esperança e ação que nos move. Você leva forte um grito de esperança, uma chama na noite, fé inabalável que move montanhas, fé inabalável que move montanhas. Juntos somos mais fortes, quebrando as amarras, fé, esperança, ação. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. Aqui nós mergulhamos nas escrituras para enxergar aquilo que muitas vezes passa despercebido aos olhos, mas que carrega verdades profundas, eternas e extremamente atuais para a nossa vida. E hoje vamos falar sobre um tema urgente, um tema que está silenciosamente adoecendo líderes, pastores, músicos, professores, evangelistas, obreiros, pais, mães e até pessoas que nunca pisaram em um. Hoje nós vamos falar sobre o burnout, o esgotamento, a exaustão da alma. Porque existe uma pergunta que muitos carregam em silêncio. Quem cuida de quem cuida? Vivemos uma geração cansada emocionalmente, cansada mentalmente, cansada espiritualmente, e talvez a maior mentira que muitos ouviram seja: se você está cansado é porque está fraco espiritualmente. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Moisés se cansou, Elias se cansou, Jeremias se cansou, Jonas se cansou, Paulo se cansou e até Jesus precisou parar para descansar. E hoje nós vamos descobrir que Deus não chama máquinas, Deus ele chama pessoas. E talvez esse episódio seja exatamente a palavra que alguém precisava ouvir para não desistir. Mas antes de tudo, vamos convidar o dono da palavra para estar conosco neste episódio, e eu creio que o nome dele será glorificado e exaltado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, entregamos esse episódio diante da tua presença, que toda distração seja removida, que cada pessoa que ouvir essa mensagem tenha seu coração alcançado pela tua graça. Senhor, fala com aqueles que estão cansados, fala com aqueles que estão servindo em silêncio. Fala, Senhor, com aqueles que estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Que a tua palavra cure, que a tua palavra fortaleça, que a tua palavra restaure. E que ao final deste episódio, possamos entender que o Senhor não apenas usa servos, o Senhor também cuida deles. Em nome de Jesus. Amém. Então pegue aí seu exemplar bíblico para estarmos lendo a palavra do Senhor, seja ele na Bíblia de papel, seja ele no smartphone, no celular, seja ele no tablet, seja ele no notebook, ou da forma que você costuma examinar e ler as Escrituras Sagradas. Eu quero deixar 3 textos bases, que são textos que vão nos ajudar a destrinchar esse episódio. São episódios, são versos, são capítulos e textos, são livros que vão nos conduzir para este episódio tão importante, tão necessário e tão urgente. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, com vocês que estão me ouvindo, se encontra em 1º livro dos Reis, no seu capítulo 19, verso 4. Talvez quando eu falei sobre o cansaço, você já trouxe esse personagem em sua mente. Também vou estar lendo Mateus 11, 28 e Êxodo 18, 18. Mas vamos primeiro para o 1º livro dos Reis, no seu capítulo 19, verso 4. E diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Êxodo 18, 18. Sem dúvida, desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti.
tu só não podes fazer. Antes de darmos início a esse episódio, ao conteúdo central, ao que esses textos vão trabalhar, eu quero trabalhar com você a expressão burnout, o significado. Talvez alguns já ouviram falar, outros já nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. E eu queria tratar isso porque eu acho algo necessário, principalmente para nós cristãos, que muitos, como os tradicionais, se privam de se cuidar porque acreditam ou foram doutrinados de que Deus cura e Deus basta. Sim, Deus cura, Deus basta. Mas também o Senhor, Ele deu discernimento, deu estrutura, deu ensino, deu capacidade para o homem estudar e também, por meio do homem, a gente ter alguns auxílios, né? Então, para isso que existem bombeiros, policiais, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, dentre outras funções que são de extremamente importantes, como professores, educadores, enfim, para que nós viéssemos desenvolver, né? Como pessoas, como homens, como mulheres, mas também cuidando da nossa saúde. E quando se tratamos de cansaço ou algo que são relacionado ao nosso corpo, à nossa mente, algo que é visto como talvez uma doença ou como algo que precisa ser tratado, nós se privamos, nós não queremos falar. Isso eu estou trazendo do nicho cristão. Nós não queremos se cuidar, não queremos buscar ajuda, porque para nós, para muitos, né, foram doutrinados dessa forma, de que Deus cura, de que Deus liberta, de que Deus salva, que não precisa de medicamento, não precisa de tratamento, não precisa de busca de ajuda do homem. Mas hoje eu não vim aqui defender se eu sou a favor ou não, mas eu vim falar sobre um tema que é extremamente importante e urgente, principalmente nos dias atuais, no nicho cristão. Não somente no nicho cristão, mas o foco aqui vai ser o nicho cristão, mas o conteúdo ele se expande para qualquer área, principalmente a nossa área pessoal. O que é um burnout? Antes de olharmos, né, para a Bíblia, vale entender algo, que a palavra burnout ela vem do inglês, que significa queimar até se consumir completamente. Burn, de queimar, out, de até acabar. Então, literalmente significa queimar até se consumir completamente. Então, a ciência ela define o burnout como um estado de exaustão física, não somente física, mas emocional, mental, provocado por estresse prolongado. Então, séculos antes, né, da psicologia dar esse nome para isso, a Bíblia ela já mostrava homens de Deus chegando ao seu limite. Então, o burnout ele não começa no século 21. O cansaço da alma ela acompanha a humanidade desde sempre. Então, por isso que nós precisamos se atentar, se cuidar, buscar ajuda sim, quando nós achamos que estamos no nosso limite, estamos cansados, e quando isso acaba consumindo e afetando não somente o nosso pessoal, mas às vezes o profissional, o ministerial, o conjugal, todas as áreas da vida. Mas eu queria falar de um homem que ele tentou carregar tudo sozinho, um homem que tentou liderar, ele foi chamado para isso, mas ele de certa forma quis carregar tudo nas suas costas. Quis realmente ser um líder, mas um líder que centralizasse tudo para ele, e isso lhe causou um cansaço, uma exaustão. A primeira grande história de esgotamento aparece em Moisés. Então imagine uma cena comigo, mais de 1 milhão de pessoas, com problemas familiares, conflitos, reclamações basicamente diárias, questionamentos espirituais, questões espirituais, e tudo isso passava por um único homem. Êxodo 18:13 vai dizer que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante dele desde manhã até a tarde. Moisés ele estava tentando resolver tudo, mas estava tentando resolver tudo sozinho. Então pense comigo, uma fila quilométrica de pessoas, Moisés sentado,
e ouvindo problema atrás de problema, tendo que solucionar um por um. Talvez alguns problemas Moisés conseguia resolver na hora, com algum conselho, com alguma palavra, mas tinha casos, imagino eu, que Moisés precisava levar para casa e tentar resolver um outro dia, um outro momento, porque nem tudo a gente consegue resolver simultâneo, né? Instantaneamente, mas tem coisas que a gente precisa pensar, analisar, estudar, para poder ver a melhor forma de trazer uma solução, principalmente quando se trata de vidas. Quando é os nossos problemas, talvez a gente tente dar um jeitinho, faz gambiarra, ajeita uma coisa, deixa outra para trás e assim vai, mas quando se trata de outras vidas, outras pessoas, a gente precisa ter um pouco mais de dedicação. E Êxodo 18:17, ele diz algo impressionante, porque acontece algo impressionante, né? Na verdade, Jetro, que é o seu sogro, ele entra em cena e ele vai dizer algo para Moisés. Ele vai dizer o seguinte: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Perceba, Jetro ele não disse ore mais. Jetro não disse busque mais de Deus. Jetro não disse jejue mais. Jetro não disse trabalhe mais, acorde mais cedo, vai dormir mais tarde. Ele disse: você vai quebrar. Porque existem pesos que Deus nunca pediu para você carregar sozinho. Vou de novo. Existem pesos que Deus nunca pediu para você carregar sozinho. Quem tenta carregar sozinho aquilo que Deus distribuiu para muitos acabam esmagados pelo peso. Muitos líderes não estão cansados porque trabalham. Estão cansados porque não delegam funções. Porque acreditam que tudo depende deles. Mas existe uma diferença entre ser responsável e querer ser indispensável. Vou de novo. Existe uma diferença entre ser responsável e querer ser indispensável. Só existe um indispensável no reino, e o nome dele é Jesus. De restante, nós temos que ser responsável. Outro cenário que Deus mostra para Moisés, que ele ainda sendo um líder, nem tudo estava centrado a ele, é quando o Senhor dá a visão, a missão e o modelo do tabernáculo. Ele diz: o modelo é esse, a estrutura é essa. Eu quero que vocês construam uma casa para que eu venha habitar. Só que não é você que vai construir, Moisés. Já descarta essa questão de que você vai ter que pegar as madeiras, vai ter que pegar os materiais e construir. Noé, ele precisou construir a arca, mas com você é só delegar a função. Porque para isso eu já levantei 2 homens cheios do Espírito, Bezalel e Aholiabe. Então é o Senhor trazendo um grande ensinamento para Moisés. Moisés, você é o líder, mas nem tudo vai ter que ser você que vai executar. Então a missão tinha sido dada a Moisés, mas Moisés ele precisava distribuir e delegar essa função a 2 homens que o Senhor já tinha soprado o nome, já tinha escolhido, e esses homens se chamavam Bezalel e Aholiabe. Só que tem um outro texto na qual nós lemos também, que vai falar sobre um homem que teve um esgotamento. Só que esse esgotamento ele não veio de uma tentativa, não veio porque ele fez tanto, não veio porque ele fez muita coisa e se cansou, se esgotou, mas esse esgotamento ele veio depois de uma vitória. Nós chegamos ao personagem central deste episódio, que é Elias. Curiosamente, Elias ele não entra em crise durante a batalha, ele entra em crise depois da vitória. No Monte Carmelo ele enfrentou 450 profetas de Baal. Ele ora, o fogo desce. Lá em 1 Reis 18:38 vai dizer: então caiu o fogo do Senhor, o povo passou a reconhecer quem era Deus, o Deus verdadeiro. Então o milagre aconteceu, o avivamento explodiu, mas logo depois Jezabel ela enviou uma ameaça. Então no seu capítulo 19, no verso 2, vai dizer: assim me façam os deuses e outros tanto, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um desses.
Então Elias foge. E por que ele foge? Porque o problema não era Jezabel. O problema era o desgaste acumulado. Então nem todo guerreiro cai durante a batalha. Alguns caem depois dela. Vou de novo. Nem todo guerreiro cai durante a batalha. Alguns eles vão cair depois dela. Então Elias, o texto vai dizer que ele corre para o deserto, né? Ele foge para lá e faz algo chocante. No seu verso 4, ele vai dizer o seguinte: já basta, ó Senhor. E no hebraico, essa expressão ela carrega a ideia de eu cheguei ao limite, não tenho mais forças, não consigo continuar. E quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas você conhece que estão assim hoje? Ou talvez você que está me ouvindo está sentindo isso. Continua cantando, cansadas, continua pregando, cansadas, continua servindo, cansadas, continua liderando, cansadas, mas por dentro já estão dizendo: já basta. Estou no meu limite, não tenho mais força, não consigo continuar. Só que Deus, ele faz algo surpreendente. O mais impressionante é que Deus ele não repreende Elias. Não diz: cadê sua fé? Cadê sua coragem? Cadê seu fogo? Não. Primeiro Deus manda Elias dormir. Que o verso 5 vai dizer: então se deitou, dormiu debaixo do zimbro. Depois Deus manda Elias comer. No verso 6, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Observe a ordem divina: descanso, alimento, recuperação e direção. Vou de novo: descanso, alimento, recuperação e direção. Antes de corrigir Elias, Deus alimenta Elias. E o que me chama a atenção é que Elias ele pediu a morte, mas no fundo Elias não queria morrer. Porque se Elias ele quisesse morrer, era simples. Ele se apresentava a Jezabel e dizia: eis-me aqui. Você quer minha morte? Estou me entregando. Você quer a minha cabeça? Estou entregando. Eu quero morrer, então estou aqui, me entregando a você, Jezabel. Mas o que Elias, ele realmente, de fato, estava passando era por um esgotamento emocional, físico, espiritual. Então ele, quando diz: me leva, me mata, ele não estava literalmente pedindo para que Deus matasse ele, mas estava falando para o Senhor que ele estava cansado. Contanto que ele estava dizendo: só sobrou eu, só tem eu para fazer, e se eu não fizer, talvez nada acontece. Onde Deus ele dá um balde de água fria dizendo: Elias, sinto lhe dizer, mas tem outros 1000 aí guardados, não é só você. Tem outras pessoas que estão nos bastidores, mas que no momento certo vão participar, vão fazer parte de um grande propósito. Então Elias, ele de fato ele não queria a morte, ele só estava cansado. Mas também a Bíblia vai dizer que tinha um profeta que ele cansou de chorar. Esse profeta ele se chama Jeremias. Jeremias ele também passou por uma exaustão, ele experimentou a exaustão. Ele pregava, ele alertava, ele chorava e ninguém ouvia. E em determinado momento ele explode emocionalmente. Jeremias 20, no seu verso 14, vai dizer: maldito o dia que eu nasci. Não era falta de fé, era a fadiga da alma, era o desgaste de quem passou anos tentando ajudar pessoas que não queriam ser ajudadas. E duro é, e cansativo é, você estender as mãos para aquele que não quer ajuda. Você perder o seu tempo, entre aspas, perder o seu tempo ajudando pessoas que não querem ser ajudadas. Você doar o seu tempo para pessoas que não valorizam aquilo que você está fazendo, enquanto há pessoas que dariam tudo para ter um tempo, para ter uma palavra, para ter um abraço. E às vezes você gasta toda a sua energia tentando ajudar alguém que não quer ser ajudada.
E às vezes o problema não é a falta de amor pelo ministério, é excesso de dor acumulada. Eu vou de novo. Às vezes o problema não é falta de amor pelo ministério, é excesso de dor acumulada. Jonas é um outro personagem que passou por um esgotamento das expectativas. Jonas, ele vive outro tipo de crise. Ele queria uma coisa, Deus fez outra. Ele tinha uma expectativa, mas Deus tinha um plano. Jonas 4:3 vai dizer o seguinte: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. A frustração também cansa. A expectativa quebrada também adoece. E nem todo burnout nasce de um excesso de trabalho. Alguns nascem de excessos de decepções. Vou de novo. Nem todo burnout nasce de excessos de trabalho. Alguns nascem de excessos de decepções. São pessoas que até amam o que fazem, até amam ajudar, até amam estender as mãos. Mas é decepção atrás de decepção, e isso vai causando dentro dela um cansaço emocional, um adoecimento emocional, um excesso de decepção que faz com que a pessoa pare e pense e diz: quer saber? Não vale mais a pena. Não vale mais a pena eu ajudar, não vale mais a pena eu fazer, porque é decepção atrás de decepção, é tristeza atrás de tristeza. Então eu vou pegar essa pouca de energia que eu tenho e vou descansar, vou parar, ou vou aplicar em outra coisa. E aí deixa de fazer aquilo que um dia talvez foi chamada para fazer, ou aquilo que amava fazer, e por desgaste acaba perdendo o amor, perdendo o tesão, no sentido de aplicar aquela vontade de fazer. Paulo, que é um dos grandes apóstolos, também ensinadores, um grande exemplo para todos nós, né, após Jesus, ele confessou o seu limite. Muitos imaginam Paulo como alguém inabalável, mas ele abre seu coração. Lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, no seu verso 8, ele diz: foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo, ele reconhece seus limites. Paulo acaba trazendo o ensinamento de algo poderoso aqui. Ele reconhece o cansaço, e que o cansaço não é falta de espiritualidade, é honestidade. Só que mediante todos esses personagens que eu mencionei, esses contextos, essa história, o que a ciência ela fala sobre, ou o que ela descobriu? Hoje a ciência ela identifica 3 sinais principais do burnout. Primeiro é a exaustão emocional. Segundo é a perda de motivação. Você não tem mais motivação para fazer, você não tem mais vontade de fazer. Você até tem algumas questões: para que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Não merecem que eu faça, porque sempre que eu faço é uma decepção, é uma tristeza, é algo que não agrada. E a terceira é a sensação de incapacidade. E isso traz uma curiosidade, acaba sendo curiosamente que todos esses sintomas eles aparecem em Elias. Todos esses sintomas aparecem nos personagens que eu mencionei. A Bíblia descreveu a síndrome muito antes dela receber um nome. A Bíblia na qual nós cremos, nós lemos, meditamos, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É algo que já está registrado, que já está escrito, que já tinha anunciado todas essas questões. E que hoje a ciência ela deu um nome de burnout e que faz sentido dar jus aos sintomas. E também tem um outro personagem que eu não posso deixar de mencionar, ainda que ele seja um Deus encarnado, que é Jesus. Jesus, ele também cansou. Jesus, ele também chorou. Jesus também se afastou de pessoas. Jesus também teve momentos isolados. Jesus, ele teve suas tristezas, suas dores, suas questões, e mesmo assim ele deixa um grande ensinamento. E talvez a passagem mais bonita sobre esse assunto esteja nas palavras de Cristo em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: vem a mim os perfeitos. Jesus diz: vinde a mim, ou venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele não disse: venham a mim os fortes.
ele chamou os cansados, porque ele sabe que existem pessoas que estão sofrendo, porque ele sabe que existem pessoas que estão sobrevivendo quando deveriam estar vivendo. Vou de novo. Jesus, ele sabia que existiam pessoas que estavam sobrevivendo quando deveriam estar vivendo. Talvez hoje você não seja um pastor, talvez não seja um líder, mas esteja cansado. Cansado da rotina, cansado das cobranças, cansado das responsabilidades, cansado das lutas. Só que Deus está lembrando você de algo. Você não é uma máquina. Você é filho. Você é filha. Seu valor não está apenas naquilo que você produz. Seu valor está em quem você é. O altar, ele não substitui o descanso. Quem cuida de todos também precisa ser cuidado. O problema não é servir muito, é servir sem parar. Deus, ele não exige que você seja uma máquina. O mesmo Deus que envia fogo no Carmelo, envia pão no deserto. Nem todo silêncio é esfriamento. Às vezes, é só exaustão. O zimbro não foi o fim de Elias. Foi o lugar da restauração. Foi ali que Deus o alimentou. Foi ali que Deus o fortaleceu. Foi ali que Deus o preparou para continuar. Porque Deus não descarta servos cansados. Deus restaura servos cansados. Ou de novo, Deus não descarta servos cansados. Deus restaura servos cansados. E para nós finalizarmos, eu não posso deixar de orar por você. Não posso deixar de orar por este episódio. Não posso deixar de orar por cada um que está nos escutando agora. Porque eu sei que o cansaço existe, o burnout existe, a exaustão existe. E muitas vezes a gente quer parar e não é obra do inimigo. Às vezes o cansaço é a gente depositar as nossas fichas em questões, em pessoas que muitas das vezes, não vou dizer que não vale a pena, mas a gente acaba, teoricamente, se doando tanto para quem não quer ser ajudado. Mas eu creio que esse episódio falou com você, falou com a sua alma. E eu creio que a Bíblia, ela também pode ser a pílula que você precisa para ser o seu ânimo de novo, para ser a sua força de novo, para ser o seu combustível novamente, para te dar uma nova direção, um novo rumo. E eu creio que a palavra do Senhor, ela traz isso. Ela é viva, ela é eficaz. Ela tem essa capacidade e esse poder de nos restaurar quando a gente acha que chegou no nosso limite. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, pensando em desistir. Senhor, visita cada oração. Renova, Senhor, as forças. Traz descanso para a mente, paz para a alma, esperança para o coração. Que ninguém abandone o propósito por causa do cansaço. E que possamos lembrar que o Senhor continua sendo o nosso refúgio, nossa força e o nosso descanso. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um episódio do podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja, talvez, carregando um peso que ninguém conhece. Porque muitas vezes as pessoas que mais encorajam os outros é justamente aquelas que mais precisam ser encorajadas. Lembre-se, o zimbro não é o fim da caminhada. É apenas o lugar onde Deus prepara você para continuar. Até o próximo episódio. Que a graça, a paz e o cuidado do Senhor sustentem sua vida, sua casa e seu ministério. Fui!